Hoje recebemos Denis Elisevich como convidado, seja bem-vindo. Olá! Gente, peço que se inscrevam no nosso canal, curtam, deixem comentários positivos pra gente. Por favor, também se inscrevam no canal do Denis, porque vocês vão ouvir informações interessantes, relevantes e corretas dos nossos palestrantes. Denis, vamos conversar com você sobre o seguinte. Trump diz que a Ucrânia deveria ter assinado o acordo quando ele falou sobre isso, mas naquela época nós não aceitamos esse acordo. A chance de aceitar o acordo, mas falam em traição. Já vimos que foram publicadas gravações. Novamente ouvimos o que os europeus conversaram entre si. Eles dizem o que há com esses caras, referindo-se a Vitkov e ao genro de Kushner. Zelensky não pode ficar sozinho com eles. Trump quer traição à Ucrânia, isso não pode ser aceito. O que acha disso? E quem está falando sobre traição por parte do Trump? Eu simplesmente posso. Estamos falando sobre traição, seja de Merz ou de Macron. Agora vou te explicar em detalhes. Eu entendi. Vocês europeus devem considerar isso, foi o que eu disse. Sim, eu li isso, também não lembro agora quem, mas foi alguém importante. E eles, não se pode deixar Vladimir sozinho. Isso é estupidez. Sim, exatamente. Que não se pode deixar. Sim, eu li isso. Vou dizer uma coisa. É bom que se preocupem com Vladimir e não com o povo ucraniano. Ou seja, sem Ermak não dá para deixar Vladimir. Com Ermak, dava. Mas isso parece ruim, sendo sincero, vendo de fora. Trump falou tudo certo, em que ele está errado? Foi no Salão Oval por recomendação do Ermak. Salão Oval venceu, houve escândalo. Disseram, você não tem cartas, faça um compromisso. Já se passaram 6 meses, mas 6 meses é muito tempo, já te falei isso 100 vezes. Daqui a 6 meses as condições vão ser ainda piores. Então, não tem nenhuma traição aqui. O que existe é um processo de negociação difícil. A gente vê que o Macron está preocupado com a nossa situação, ele se encontrou com o presidente da China. Para quê? Para pedir que o presidente da China influencie o Putin de forma que eles parem de bombardear nosso setor de energia. E o presidente da China reage a isso com muita calma, e ele diz que é a favor da paz na Ucrânia, que apoia todos esses acordos e iniciativas de paz. Foi uma ação simbólica por parte do Macron ou é realmente uma esperança de que algo possa mudar? Não, bem, a Rússia age em aliança com a China, pode-se dizer como um proxy da China. E claro, muita coisa é decidida na China. Zelensky se reuniu recentemente com Macron. Vou te dizer de modo geral, o que estão nos dizendo agora é o principal obstáculo nas negociações. No geral, nem tudo corresponde à realidade. Na verdade, sobre muitos temas que agora nosso país chama de traição, dizendo que isso ou aquilo não vai acontecer. Tudo isso já foi discutido e aprovado. É que se disserem isso publicamente agora, bem, imagine, agora saem e dizem que concordam em retirar as tropas de Donbass. Vai começar uma confusão na sociedade, ou seja, vai começar isso aí, vários opositores, por assim dizer, vão jogar mais lenha na fogueira, e vai ser ruim, e para eles será uma derrota. Por isso, na verdade, agora lá está tudo bem específico. E aí, as pessoas já estão em pânico, nada está acontecendo. As pessoas querem, notícias bombásticas todo dia, mas o processo está em andamento, o processo é muito complicado. Prestem atenção no que vai acontecer a seguir. Dmytro Kuleba, ex-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, deu uma entrevista ao DNA e disse que nenhum negociador da Ucrânia, todos que falam em nosso nome, vai assinar um documento no qual entregue territórios para a Rússia. Na questão das terras não haverá concessões, a decisão é parar a linha de frente na linha atual e continuar as negociações. Então, se mesmo estando em uma situação tão difícil, dizem que não haverá concessões, o que vai acontecer? O que devemos esperar? E eu também vejo em vários meios de comunicação informações de que as pessoas não concordam com as questões territoriais, elas não concordam que seja necessário retirar as tropas. Nem todos concordam totalmente. Essa questão depende de como perguntar, pois o Ukrainska Pravda fez uma pesquisa específica e divulgou os dados. 51 afirmaram que quase protestariam caso houvesse retirada de Donbass.
Mas isso é feito pelo Ukrainska Pravda, que trabalha com os globalistas. A questão é que os globalistas talvez já queiram derrubar Zelensky, não talvez, eles querem mesmo, mas eles querem continuar a guerra, só querem continuar com ela. Exemplo, Zaluzhny é um zelote razoável. Sou a favor de algumas ações principais e contra certas ações, não contra pessoas específicas. É preciso perguntar, você está pronto? Ou melhor, você concorda que saiam do Donbass? Não concorda? Então aqui está o fuzil, aqui está a sua convocação, vai lá. E então não vai ser 51%, mas 0,51 centésimos por cento, entende? Por cento que vão querer protestar. Isso é tudo mentira, gente, por favor, não caiam nessa, isso é manipulação pura. Por que discutir a opinião de um desempregado que circula por Kiev, grava vídeos bobos ou faz lives com a esposa em quartos ao lado? Ele busca visibilidade na mídia para, após a guerra, entrar na política e provavelmente se filiar a um partido. Vocês vão ver. Um argumento que eu ouço com frequência, inclusive dos militares, é que a Ucrânia ela está aumentando o seu potencial militar. Estamos aumentando especificamente as armas, especificamente os drones, estamos expandindo a produção desses drones. Por isso a economia da Rússia está em declínio, e é por isso que estamos aumentando essa produção de armas, e só esse é o caminho para reconquistar nossos territórios. Isso acontece várias vezes por semana, as pessoas falam sobre isso, conte-nos sobre esse aumento. Nenhum drone vai reconquistar esse território. O território não é reconquistado, o território é reconquistado com drones. Em primeiro lugar, principalmente com infantaria e armamento ofensivo. Drones são bons, mas isso é um absurdo. Segundo, de novo essa ideia de recuperar o território. O que Putin fará agora? Apenas assistir. E quanto à história do declínio da economia russa, eu também gostaria de acreditar nisso. As coisas por lá realmente não vão muito bem, mas não há nenhum super declínio. A Rússia segue recebendo 1 bilhão de euros diários por seus recursos energéticos e está confortável com isso. Eles destinaram cerca de 130 bilhões de dólares ao orçamento militar do próximo ano. Sobre o que realmente estamos falando? Estados Unidos, dólares 130 bilhões em orçamento militar? Que devolução de território! É importante saber com quem lidamos e agir com inteligência, evitando ao máximo o contato, sem recuar ou se render. Nas condições mais favoráveis possíveis para nós hoje, eu diria não favoráveis, mas possíveis, daqui a 1 ano essas condições já não existirão, e daqui a 6 meses elas também não existirão. Isso é simples, por que ter essas conversas? Nós nos encontramos em uma situação terrível. Vamos pensar em como sair dela e como seguir em frente. Essa é a questão número 1. Se seguirmos discutindo devolução de território, isso só levará a uma guerra sem fim e acusações de aumento de armamento. Bem, me mostre. O principal é que estamos pedindo tudo a todos. Veja, ainda não consigo entender por que temos 60 bilhões de euros no orçamento, votamos pelo orçamento, mas esse é um orçamento virtual. É como se nós sentássemos aqui e votássemos. 1 trilhão de dólares, mas esse dinheiro não existe. Na verdade, isso é apenas um relatório. E lá tem a coluna de despesas e nada mais. Mas também existe a coluna de receitas. Mas elas não existem, só tem o me dá, me dá, me dá. É importante considerar a competência e qualificação das pessoas ao falarem sobre um assunto. Entende onde chegamos? Quero destacar. Foi tolice passar 4 anos com propaganda e slogans. E agora, quem não fala em slogans vira inimigo imediatamente. Percebeu? Hoje acho que o primeiro-ministro da Bélgica falou tudo abertamente. E o Stubb também disse, aliás, que teremos que aceitar que as condições serão ruins e que não haverá nenhuma paz justa. E sem garantias. É isso que discutimos. Digo que nada pode ser justo. Primeiro, esse era um termo idiota, abstrato. E segundo, ele simplesmente já não pode mais existir. Como pode haver justiça para a Ucrânia? O primeiro-ministro da Bélgica afirmou: vocês podem acreditar em contos de fadas, como pegar ativos russos congelados, que a Rússia vai se desintegrar ou que sua economia vai colapsar. Mas nada disso é verdade. Nada disso realmente está acontecendo. Ele até sugere que não devemos permitir a derrota da Rússia, porque há armas nucleares lá e não se sabe em que mãos podem cair. É preciso se conter, no mundo tudo é muito complicado, e no caso da Rússia, tudo é muito complicado. Só é fácil para quem recebe dinheiro, simplesmente um dinheiro em espécie na mesa ou em alguma conta, vindo de não se sabe onde. E ele tem um conjunto de slogans para dizer, porque nessa situação ele ganha dinheiro e se sente bem.
Sim, nós devemos falar do ponto de vista das pessoas, dos ucranianos e do futuro da Ucrânia. Isso não faz sentido lógico ou prático, é inútil discutir, são contos de fadas. Esse orçamento que foi criado, pelo menos estão propondo preenchê-lo. E com o quê? E ainda vão preenchê-lo com impostos previstos após cumprirem as condições. O que o Fundo Monetário Internacional pede? Eles acham que os empresários vão pagar mais impostos, isso, consequentemente, vai gerar receitas, vão pagar dinheiro. Também é preciso pagar empréstimos e ainda o dinheiro que recebermos deles, precisamos pagar empréstimos e salários. Como você vê, os deputados precisam aumentar, precisam ou não. Aliás, não vão aumentar para os deputados militares. Sim, você deve discutir isso com os deputados populares do seu programa. Como aumentou de 80 para 200 em um momento difícil e qual a importância do que fazem? Sabe, né? Isso é uma forma de subornar em uma situação tão difícil. O parlamento é uma maneira legal de suborno. Acontece que eu nem sei o que responder para tudo isso, as coisas estão muito ruins para nós. Hoje, no nosso programa, tivemos Igor Mosichuk, e ele também disse que 801 milhões de hryvnias foram destinados para Mariupol, para a comunidade de Mariupol. Ou seja, Mariupol, esse é um lugar que não está sob nosso controle, a cidade não está sob nosso controle, os territórios não estão sob nosso controle. E o que você acha por que enviaram 800 milhões para a região de Lugansk, para Mariupol? Bem, puramente como corrupção, roubo. Esses territórios não estão sob nosso controle há anos. Mariupol há alguns anos e Lugansk há 10, mas o dinheiro segue sendo destinado há 10 anos. O governador foi pego pelo Serviço de Segurança e acontecem algumas licitações, alguns bondes, alguns estádios, centenas de milhões, bilhões de grivnias. Os funcionários vão para algum lugar, tudo só no papel. O que está acontecendo afinal? Você tenta alcançar a sociedade, mas a sociedade acha que isso é normal, que é assim mesmo, que é normal nos tratarem assim e, entende? A gente sempre fica no papel de, me desculpe, idiotas condenados, se as pessoas ouvirem isso. Não consigo chamar de outro jeito, estou muito feliz. Pessoalmente, para mim, foi um grande ponto positivo quando Marco Rubio declarou: se a Ucrânia fizer tudo certo, em 10 anos eles vão superar a economia da Rússia. A economia da Rússia é de 2 trilhões de dólares e a nossa agora é 20 vezes menor. Isso mostra que, para quem achava exagero quando eu dizia ser possível alcançar 1 trilhão em um só mandato presidencial, era realmente possível. Ou seja, alcançar o nível da Polônia atual, dar um salto maluco? Sim, é impossível, sim, isso nunca vai acontecer aqui. Mas aí Rubio saiu e falou: por isso, o slogan Make Ukraine Great Again deve ser nossa base e foco para avançarmos. Aqui estão os drones, nos quais, aliás, está tudo envolvido em corrupção, nesses drones. E sabe, é assim que as coisas acontecem na vida. Drones se tornaram uma descoberta na guerra e nossa salvação. Por outro lado, viraram fonte de corrupção, negócios controlados e doações intermináveis. Então, drones. E se lá tiver 50% de componente de corrupção, eu devo ficar feliz com isso? Ou seja, isso não é de mercado, entende? Se houvesse mercado, clima de negócios, um ótimo clima de investimentos, acesso ao capital. Alguns caras inteligentes se reuniram e criaram drones incríveis. É uma empresa compreensível, que talvez até pudesse fazer uma oferta pública inicial, sair na bolsa americana ou em alguma bolsa europeia. Ou seja, dinheiro claro, aí vem o rusarista. Entreguem o dinheiro, depois aparecem os drones e não tem relatório. Já pegaram no flagra. Isso é o United 24, o fundo presidencial. Eles dizem no site que arrecadaram 2,9 bilhões de dólares, mas no Ministério da Transformação Digital consta 1,5 bilhão, metade disso. E onde está o outro 1,5 bilhão? Sabe, minha memória visual é boa, só li e começo a lembrar. É importante entender, mas repito, foque no seu sucesso. Marco Rubio está dizendo a pura verdade. A Ucrânia tem um potencial colossal e se esse potencial for realizado, não haverá mais guerra, nenhum Putin vai avançar. Talvez não sejam amigos, mas não precisa de hostilidade, ainda mais com um adversário tão próximo. É assim que pessoas inteligentes sempre agem. A Finlândia só entrou recentemente na OTAN e já enfrenta problemas por isso, como comentamos sobre Stubbe hoje. Permaneceram neutros por anos.
É simples, existe a Rússia como ela é, então vamos nos concentrar em nós mesmos. É nisso que devemos focar. É muito difícil de fazer porque o Hetman novamente diz que não estamos fazendo o suficiente. Os ucranianos têm baixa produtividade. Você diz que o produto interno bruto da Ucrânia deve crescer, mas como isso é possível com produtividade tão baixa? Hetman é um verdadeiro canalha, um sabotador econômico que ofende as pessoas sem motivo algum. Ele menciona alguma eficiência. Primeiro, ele não consegue medir, pois 70% ou 80% da economia é informal. Como medir esse mercado? Alguém trabalha duro, em algum lugar, alguns em 3 turnos, inclusive à noite, e oficialmente isso não aparece em lugar nenhum, porque é tudo em dinheiro. Como ele vai perceber isso? Ele deveria ter reduzido os impostos para tirar tudo da informalidade, só então poderíamos avaliar. Ele apareceu de novo e disse: Ucranianos, vocês são meio idiotas, diferentes e desajeitados. Nós aqui sentados no governo, nós somos caras incríveis, mas vocês, não tivemos sorte com vocês. Então vocês têm que sofrer aqui, ir para a linha de frente, morrer e tudo mais, e aí as pessoas realmente precisam começar a pensar sobre isso. Ok, se alguém não gosta de mim e das minhas ideias, sem problemas, mas ele aparece. E o secretário de Estado dos Estados Unidos da América declara que a Ucrânia tem mais potencial do que a Rússia, mesmo tendo uma economia puramente baseada em matérias-primas. Podemos ser criativos usando o cérebro como principal recurso. E Marco Rubio, deixa eu dizer, é o membro mais tolerante da equipe do Trump, o mais conciliador, o mais moderado, ou seja, não é alguém radical. Acontece que ele vai lá e faz uma declaração. No geral, toda a equipe do Trump é bem expressiva. O Rubio é o mais equilibrado de todos, e ele é considerado a pessoa mais modesta ali. Como mais podemos alcançar? Bem, é difícil de fazer porque as pessoas nem sempre conseguem ouvir o Marco Rubio. Alguns não entendem, outros não seguem nosso canal. Inscreva-se no nosso e no canal do Denis para receber mais informações verdadeiras. Mas o Kyiv 24 está disponível para as pessoas. E novamente vemos que o Telemaratona continua prosperando também nesse canal Kyiv 24. A política diz: qualquer paz com a Rússia na Ucrânia custa mais caro do que a guerra. Não entendo como entender isso. É inútil. Por que todo esse alvoroço? Eles não são inúteis. Isso é diplomacia de vai e vem. Diplomacia de vai e vem. Não é fácil. Sentar e bancar o esperto em um telemaratona é fácil, mas ir negociar com Putin e também com Zelensky, isso é muito difícil. Entende qual é o problema? Bem, de novo, isso tudo são slogans vazios. Sobre o telemaratona, acredite, em janeiro ele provavelmente não existirá mais. Incluíram no orçamento, mas ainda não há dinheiro. Basta cortar e logo não haverá mais telemaratona e muita coisa sumirá. Hoje em dia, as pessoas acham tudo isso na internet, no YouTube. Graças a Deus que se inscrevam nas fontes em que confiam. A televisão vai tentar puxar de novo para o seu lado, mas agora já vai ter mais verdade sobre o governo. Esse processo é essencial para a democracia, pois exige liberdade de vingança. Acredito que essas declarações foram feitas pelo Amélia, mas não quero comentar, especialmente porque, segundo sei, ele está no exterior. Ouvimos e vemos essas declarações. E também vi uma informação de que, em breve, não vão mais mostrar para nós os resultados do NABU, porque isso também não é conveniente para os americanos, já que eles nos deram dinheiro em espécie e eles não gostariam muito de divulgar essa informação quanto dinheiro em espécie os americanos deram aos ucranianos e, consequentemente, mostrar isso publicamente. O que você acha? Vamos ver ainda o que acontecia nessas gravações? Sim, vamos ver. Ontem, o ex-conselheiro de Trump, Steve Cortes, publicou informações de que se juntou ao NABU. Quando Magomed Razulov foi rebaixado, a W1 Global se uniu à equipe do NABU, empresa liderada por ex-alto funcionário do FBI. Eles trabalham com isso, e esse homem também, mas não lembro o sobrenome dele. Ele lidou com os esquemas de corrupção mais sofisticados da história, não só do último mês, mas da história da humanidade, e os desvendou. Corruptos existem aqui, são talentosos em criar essas teias. Agora já há até criptomoeda. E Cortés disse claramente na América, ele já falou publicamente, não foi só eu ou outra pessoa, agora Cortes, um americano, falou publicamente.
Todas as informações sobre corrupção e sobre todas essas aí sopinhas nós já temos, conhecemos todos os fios. E agora tudo isso está nas mãos dos americanos. E nenhum canalha vai ver escapar da punição. Especialmente os peixes um pouco menores que os do topo. Talvez Zelensky saia, mas Yermak e os propagandistas não vão, pois roubaram o dinheiro dos americanos. Na verdade, Trump disse recentemente que a ajuda foi em dinheiro vivo. Bom, dinheiro vivo é uma loucura, escuta. É simplesmente insano. Eu sou a favor de salvar a Ucrânia. Nos primeiros dias, a situação era complicada. Você acha mesmo que deram 1 bilhão em dinheiro vivo para Yermak ou alguém e que ele gastou exatamente isso? Ontem perguntei ao Yuri Kamelchuk se algum dinheiro em espécie veio dos Estados Unidos da América em sacolas. Ele afirmou não saber disso, que nunca ocorreu conforme lembra. Bem, o que ele vai dizer? Você sabe, todo mês trazem envelopes para mim aqui. Ai, Tatiana, aqui é preciso, sabe, já não se concentrar nem xingar esses Ermakov e Zelensky. Agora estou tentando alcançar, agora estou me concentrando nas pessoas. Alcançar. Escuta, aqui vai um exemplo bem recente para vocês. Hoje de manhã, no meu horário, eu publiquei um post dizendo que 15% da geração de energia da Argentina foi privatizada. Em um dia, Javier Milei privatizou. $1 bilhão foi adicionado ao orçamento e os investidores se comprometeram a investir mais 1 bilhão em usinas hidrelétricas. Escreva um post e de novo precisamos privatizar tudo. Isso é a raiz do mal e da corrupção. Cerca de 40% dos comentários são bobagens óbvias, nem vou comentar. As pessoas frequentemente confundem privatização com monopólio, ou seja, na verdade o problema está no monopólio, o que significa que o comitê antitruste não está funcionando, o que significa a corrupção, mas elas começam a procurar por bons gestores. Estamos em 2025, 34 anos de independência na Ucrânia. Vocês vão morrer, quem escreve isso? Até agora, nada vai acontecer. De onde vem Mindit Gates? De onde vem Nargoatom, NABU, o esquema mostrou tudo completamente. Sentam-se os bonitões, nomeados por Siridenko, primeiro-ministro. Existe a Nargoatom, simplesmente, bem, uma empresa multibilionária, uma das mais poderosas. Agora vai haver um boom da energia nuclear no mundo. Você sabe, todos vão começar a construir novamente usinas nucleares. Lá existem usinas de energia, nós também temos isso. Quer trabalhar conosco? A comissão é de 15% e não estamos falando de milhões, mas sim de bilhões de grivnias. É como se a Energoatom fosse privada, pertencesse aos americanos, franceses ou a mais alguém. Quem vai roubar de si mesmo em uma empresa privada? Ninguém vai se roubar e lá não vai ter nenhum tipo de corrupção. Lá, profissionais de energia de altíssimo nível vão estar presentes e supergerentes no conselho de administração, gerenciando tudo isso, e vão pagar impostos para o tesouro da Ucrânia. Tudo será incrível, com um comitê antimonopólio supervisionando tudo, liderado apenas por americanos. Profissionais contratados do mercado, não do Departamento de Estado, mesmo que sejam indicados, profissionais contratados do mercado, que nos Estados Unidos lidam com isso perfeitamente. Quem lidera o comitê antimonopólio? Aliás, no ano passado prenderam um sujeito estranho lá. Acho que aquele que liderava, um cara jovem, em comparação com a minha idade, ele tinha um relógio assim, sim, ele vestia aquelas roupas táticas, mas lá, ele já tinha muito dinheiro. De onde veio tudo isso para ele? E vocês viram, já ouviram falar de algum precedente na Ucrânia em que o comitê antimonopólio tenha exposto alguma monopólio, tenha tentado destruí-la? Nada disso acontece. O problema está aí, mas as pessoas culpam a privatização e o Akhmetov, sem questionar quem o impediu. Criar mais 2 empresas de energia, além da DTEK, para aumentar a concorrência? De preferência que eles nem pertençam a ucranianos, mas, na verdade, eu gostaria que pertencessem. Mas aí está a questão, não é? Nós vemos que não dá para simplesmente fazer isso. Simplesmente não dá para fazer isso. Simplesmente corrompem todo mundo. Acabamos em uma situação muito difícil e vemos que as autoridades nos dizem uma coisa, dizem que haverá mudanças, que vão fazer isso, que precisamos de um governo de unidade, de salvação e coisas assim. Os servos do povo se reuniram e a maioria dos votos para o orçamento veio deles.
Por esse orçamento, onde o dinheiro foi destinado para Mariupol, para Lugansk, para a maratona, e por isso aumentaram seus próprios salários e explicaram por que não vão aumentar o salário dos outros. Quem não entende isso não sabe qual é o trabalho dos deputados. E quando outras pessoas chegaram, era preciso dar a elas acesso, bem, não ao telemaratona, mas acesso às pessoas. Como as pessoas podem contatá-los? Alguns estão inscritos em nossos canais, mas isso representa uma minoria, não milhões. Entrar em contato com os deputados populares. Você quer dizer com as pessoas. Como as pessoas podem ouvir e ver suas opiniões, já que só uma pequena parte está no seu canal e no nosso? Obrigada! Nosso canal recebe milhões de visualizações mensais. No meu canal também são milhões. E nas redes sociais, dezenas de milhões. É só questão de compreensão. Pode ser eu, você, alguém do seu programa ou o Zoloti. Mas se as pessoas simplesmente não conseguem entender isso, então também não querem. O principal é que não querem entender isso. Todos querem um cara legal em vez de um ruim. Querem se aprofundar na essência, mas assim não vai dar em nada. Quanto à Rada Suprema, vamos simplesmente analisar isso ponto por ponto. No Brasil, vivemos o maior escândalo de corrupção em tempos de guerra. A Rada Suprema convocou Saveridenko para responder a perguntas importantes, mas ela não compareceu. Eles desistiram facilmente. Agora, com esse escândalo no país, a Rada Suprema não faz nada. Sobre o impeachment, nem comento. Tomar alguma atitude, eles têm todas as ferramentas de influência. Não, obedientemente levantam as mãos e ainda aprovam para si mesmos um salário de 200 mil hryvnias numa época dessas. Imagine uma pessoa na Ucrânia sem luz. Meus parentes só têm eletricidade por 3 horas diárias nos últimos dias. E esses aí, para eles está tudo bem, vamos lá, 200 mil, e o povo fica tipo, tudo bem, e olhamos para a Bulgária. Aumentaram os impostos e a juventude protestou nas ruas de todas as cidades. Principalmente a juventude, lá, a geração Z. Claramente, aqui, não estou convocando, agora só estou contando para vocês. As reações são diferentes. Aqui as pessoas nem conseguem fazer um post indignado nas redes sociais. A ditadura esmagou. Não estou convocando ou acusando ninguém. Estamos apenas constatando um fato com vocês. Quebraram a vontade, tiraram todas as liberdades, tiraram todos os direitos, enquanto eles mesmos vivem em paz. Não estamos discutindo se alguém ganhou dinheiro ou, como nos Estados Unidos da América, onde investigam informações privilegiadas envolvendo congressistas que compraram ações que subiram de repente. Eles vão resolver isso lá. Mas isso ainda é uma questão de mercado, ou seja, a pessoa pegou o seu próprio dinheiro, ganho honestamente, comprou ações, e você não pode simplesmente inflar isso. Tudo disparou. Enquanto o país inteiro está apavorado com tantos problemas, a gente aprova um salário de 5 mil dólares para nós, poxa. Bom, eu não quero agora analisar nome por nome, mas que competências? Eu posso te citar 50 nomes de cabeça. Que competências você tem para ganhar? 5 mil dólares... Resumindo, faço tudo isso de imediato e aconselho outros a fazerem o mesmo. Amanhã essa pessoa deixará de ser deputado popular da Ucrânia. Ele será contratado por empresa privada, com um salário de 5 mil dólares, quando contratam um gerente por 5 mil dólares. Isso na Ucrânia é um gerente fantástico, que gera para a empresa, no mínimo, centenas de milhares de dólares de lucro líquido. No mínimo, essas pessoas não vão conseguir fazer nada disso. As pessoas precisam refletir sobre isso, entender o que acontece e em quem votar no futuro. Porque eu já, basicamente, vejo claramente a combinação que está por vir. A juventude na Ucrânia enfrenta uma situação muito difícil. Eles protestaram na Bulgária. Hoje, na Ucrânia, li que o centro de recrutamento tentou mobilizar um homem de 30 anos que reagiu com uma faca e feriu a aorta de um funcionário. Enquanto era levado ao hospital, perdeu muito sangue e morreu lá. E agora os jovens já estão se defendendo, eles não estão mais defendendo seus impostos, mas querem proteger suas próprias vidas e se destruírem os pequenos empresários. Então, eles não vão conseguir ganhar dinheiro como ganhavam antes. Aqueles que trabalham com tecnologia da informação, eles não vão conseguir ganhar esse dinheiro como os pequenos empresários? Você quer dizer, se eles forem mobilizados... Se esses impostos entrarem em vigor, sobre os quais você está falando... Sim, claro, não precisa. A vida é tão rápida. Veja, existe, eu já te falo logo de cara. Por exemplo, na Estônia existe esse e-residence, ou seja, você faz a residência virtualmente e consegue isso. É assim que funciona na Estônia. Se não retirar dinheiro da empresa, não há impostos. Reinvestir é possível.
Lá há outras opções, como criar empresa-mãe em países sem impostos sobre dividendos. Esses esquemas são possíveis. As pessoas vão fazer isso. É assim que elas vão trabalhar e depois vão transferir por dinheiro eletrônico, por cripto, de alguma forma. Por exemplo, elas vão fazer assim. Quem não conseguir sair, estamos falando desses. Mas quando voltarmos, o que acontece? Voltamos para o futuro, digamos, e a guerra acaba. O que acontece depois? Essas pessoas se sentam e vão embora imediatamente. Como vamos competir com a Estônia, com a própria Bulgária, com a Romênia? Lá também existem esses. Para que serve para uma pessoa? Nem falo dos investidores estrangeiros. Sempre afirmei que não pode haver investidor estrangeiro sem antes criar condições para os nossos. Ou seja, isso só funciona em paraísos fiscais. Para que as pessoas fiquem, e por que elas deveriam trabalhar? Isso vai ficar na memória. Uma pessoa foi apagada, um cidadão fugiu do Estado por 4 anos, se escondendo, e depois foi esmagado pelos impostos. Dá para imaginar financiar uma guerra com impostos? Uma guerra que não vai levar a nada? Conversamos com você 2 vezes por semana. E você vê esses artigos na imprensa mundial ou declarações, como o do primeiro-ministro da Bélgica ou do Stubb, que discutimos hoje. Cada vez mais ousados. Antes, só Petr Pavel, o presidente tcheco, podia fazer isso. Lá, costumavam chamar as coisas pelos nomes, mas de forma cuidadosa. Agora, desculpe-me, eles simplesmente repetem o que venho dizendo aqui há anos. Sabe, eu não sou um analista fantástico e nem algum Epstein, Einstein. Deus me livre ser um Epstein. Isso é só a verdade e o bom senso, entende? Ou seja, eu simplesmente falo o que vejo e realmente entendo. Mas isso agora não é aceito, ou melhor, não pode, é proibido. Esperamos que a guerra acabe logo. Em breve haverá um encontro do Merov com Witkoff em Miami. Então, o que você espera dessa reunião? O que vai ter de novo lá? O que vai acontecer depois disso? Lá vão falar sobre as mesmas coisas de sempre? Não há outro assunto na pauta. Há uma série de pontos sobre os quais ainda não chegaram a um acordo final. Estão em negociações. Tem a questão do tamanho do exército. Tem nuances sobre a língua. Mas sobre o Merov, pelo que eu calculei, acho que ele não voltou para a Ucrânia. Ele passou alguns dias em Miami e hoje postou uma foto de Bruxelas, ainda em Miami. Ou seja, as pessoas também precisam prestar atenção nisso. É assim, por enquanto não há boas notícias, mas há a esperança de paz, de que vamos viver em tranquilidade, em paz e em prosperidade. Gente, por isso eu peço muito que vocês se inscrevam no canal do Denis, se inscrevam no nosso canal, escrevam comentários para a gente, digam o que acham da nossa conversa, deixem um like, muito obrigada pela atenção e até a próxima. Obrigado.